A fibromialgia é uma doença extremamente complexa, com muitos fatores envolvidos. Então, seu tratamento não pode ser feito com um remédio só. Geralmente são muitos remédios para conseguir tratar e dominar esse tipo de doença. Mas nem sempre, alguns remédios que as pessoas acham que fazem efeito nessa patologia específica. Aí a gente tem que conversar sobre isso. Eu sou o Dr. Haroldo Almeida, vamos falar sobre como tratar o paciente com fibromialgia. Dentre muitos remédios que existem para o tratamento da fibromialgia, é necessário lembrar, antes de pensar em prescrever, de como é a fisiopatologia dessa doença. Apesar da dor parecer ser no músculo ou no osso, a dor é reflexo de um estado de hiperatividade neuronal. Até as terminações nervosas periféricas ficam extremamente sensíveis e o cérebro fica extremamente disposto a receber esse tipo de informação, com grande dificuldade de usar os mecanismos que fazem com que a gente controle a subida dessa dor por cérebro. Então, uma doença que tem essas características não pode ser tratada da mesma forma que você trata uma contusão, uma pancada, uma dor de cabeça esporádica. São outros tipos de medicamentos. A principal classe de medicamentos utilizados para o paciente com fibromialgia são os anticonvulsivantes, porque eles diminuem essa excitação neuronal. Esse impulso de dor tem mais dificuldade de passar quando você está em uso dos anticonvulsivantes. A pregabalina é a primeira escolha, mas existem outras escolhas também. Outra coisa que deve ser utilizada sempre são os antidepressivos duais. Mas por quê? Você não está tratando dor? O que tem a ver dor com depressão? É simples. Esse tipo de medicamento recapta uma substância, aliás, duas substâncias, por isso que ele é dual, importantes para o controle da dor, que é a serotonina e a noradrenalina. Essas duas substâncias são utilizadas na medula quando o cérebro manda o impulso para tentar desconectar esse impulso de dor que vem da periferia até o sistema nervoso central. Infelizmente, o paciente com fibromialgia tem dificuldade de produzir essas substâncias. E por conta disso, quando você, por exemplo, sofre um trauma e tem fibromialgia, ou alguém aperta o seu braço, ou acontece alguma coisa que estimula essas terminações nervosas, você demora muitos dias até para esquecer a sensação de dor que está tendo. Porque o mecanismo que faz com que você esqueça, ele não existe de forma correta no paciente com fibromialgia. Então, essa classe de medicamento é importante para isso. Mas a recaptação de serotonina também vai ser importante para controlar outros sintomas da doença, como a insônia, como a alteração de humor que o paciente tem. O paciente fibromialgico, ele geralmente, ou ele tende para a tristeza, ou ele tende para a irritabilidade, fica muito irritado. Por conta, acreditamos nós, que seja dessa baixa produção de serotonina que caracteriza a doença. A insônia tem uma relação direta com a serotonina, porque a serotonina é necessária para induzir o sono e para aprofundar o sono. Ela é necessária em duas fases. Então, se ele produz pouco, às vezes ele até consegue induzir, mas ele não aprofunda. Não aprofundou o sono, vai ter aquela noite de sono que vai acordar cansado, vai acordar achando que trabalhou a noite inteira. Ou acontece um fenômeno que é muito comum nos casais, da pessoa acordar, falar para o cônjuge do lado que não dormiu nada, e o cônjuge fala, não, mas eu testemunhei você roncando a noite inteira, você dormiu, né? E fica aquela discussão, dormir, não dormir, dormir, não dormir. Então, essa outra classe de medicamentos é super importante para o tratamento. Mas isso seria resumir demais o problema da fibromialgia. Contraturas musculares acontecem com o paciente fibromialgico e têm que ser tratadas com relaxantes musculares. Alterações metabólicas e de micronutrientes também são muito comuns de serem encontradas no paciente com fibromialgia. Por exemplo, uma vitamina D baixa vai acabar com o ânimo desse paciente, então é necessária a reposição dessa vitamina D. O magnésio, que quase em toda a população brasileira também se encontra em níveis baixos, no fibromialgico isso pode acontecer, levando ao aumento dessa sensibilização nervosa periférica e dificuldade ainda na produção de outros neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo. A serotonina precisa, para ser transformada, para ser construída, precisa de magnésio,
vitamina B9, vitamina B6, vitamina B12. Sem esse complexo nas mãos, o corpo não consegue produzi-la. E às vezes o paciente com fibromialgia tem deficiência sérica disso daí. Também a gente tem que buscar por que ele tem essa deficiência. Na maioria das vezes ele tem alterações intestinais, pode ter desbiose envolvido no caso. Então o médico tem que cuidar dessa desbiose também. Sem falar que com o tempo, a produção hormonal, a tendência é que haja queda dessa produção hormonal. No homem, por exemplo, depois dos 50 anos, ele produz apenas metade da testosterona que ele produzia na idade jovem, de 20, entre 20 e 25 anos. Então, as alterações hormonais, pouca produção de cortisol, pouca produção de hormônios sexuais, que na mulher tem a menopausa, onde isso é abrupto, tudo isso pode contribuir para o quadro de fibromialgia. E cada ação dessa exige uma medicação específica para o seu tratamento. Portanto, existe uma cadeia básica de raciocínio para se tratar o paciente com fibromialgia, mas a terapêutica é extremamente individual. De todas as doenças que eu trato, essa é a mais individualizada de todas. Cada paciente é tratado de uma forma exclusivamente diferente do outro paciente, porque cada paciente tem alterações muito específicas, tá bom? Espero ter ajudado vocês a esclarecer essa questão das medicações. Procure o seu médico, é importante procurar e ser acompanhado pelo médico, ele que vai lidar com os efeitos colaterais e com a interação dos remédios que você precisa tomar. E só por curiosidade, a morfina costuma não funcionar em paciente fibromialgico. A morfina, que é um excelente analgésico do fibromialgico, não tem efeito ou ação. Tá? Então não se automedique, procure seu médico e tenha uma vida melhor. Eu sou o Dr. Haroldo Almeida e vamos ficando por aqui.